Érica Amorim é cristã, casada com Naomi Amorim e mãe de 3 filhos. É formada em administração de empresas com MBA em governança e gestão pública. Assumiu a Secretaria de Governo e Articulação Política do município de Calcaia na gestão de Naomi Amorim, período 2017 a 2018, e foi articuladora do selo Unicef no município. Em 2018 foi eleita deputada estadual, sendo a mulher mais votada no estado naquele pleito, com 86.320 votos. Assumiu a presidência da Comissão da Infância e Adolescência, de 2019 a 2020, e foi terceira secretária da mesa diretora, de 2021 a 2022, da Assembleia Legislativa do Ceará. Em 2022, Érica concorreu à vaga ao Senado no Ceará e obteve 193.200 votos válidos. Atualmente preside o PSD Mulher no Ceará e um orgulho para o quadro de representantes do partido. Então eu pergunto a você, Érica, o que fez você se aproximar da política? Alda, olha, primeiro eu tenho que dizer que estar num contexto de sociedade, né, onde a gente ainda percebe que as mulheres são poucas, é um forte motivo, né? Mas, para além disso, a gente perceber mulheres que inspiram, que são força, né, que trazem para a gente um sentimento assim de que é preciso engajamento. Então, no nosso partido aqui no Ceará, nós temos uma mulher que foi a convite, né, desse grupo, do presidente do Miss Filho, da Patrícia Aguiar, que nós assumimos aí um compromisso de militar também pelas mulheres do PSD, ir para a campanha, né, falar com as pessoas de porta em porta, ouvir as pessoas, começar a participar das reuniões partidárias. Tudo isso foi mexendo e foi trazendo para mim essa vontade, né, de também estar participativa, não ser apenas uma cidadã que no período eleitoral conhece os candidatos e vai lá e vota, mas que participa também, que discute com ele, que debate com eles os problemas que a gente tem e que traz também ideias sobre as soluções para resolver. E aí foi assim que eu iniciei, né, e logo após que meu marido foi eleito prefeito, eu assumi um período, uma secretaria de governo, pude participar como secretária por um período de 1 ano e 2 meses aproximadamente, fui articuladora do selo Unicef. Então, são pautas que começaram a trazer para mim uma identidade muito forte de militância, de trabalho, e, enfim, é uma paixão que vai crescendo. Olha, Ivani, falar também de mulheres inspiradoras, eu também posso falar de vocês duas, viu? A Alda e Ivani, que são mulheres que já atuam há muito tempo, têm uma experiência e têm uma dedicação muito grande. E eu posso dizer, Ivani, que durante a minha trajetória nesse período, aqui no município de Calcaia, enquanto secretária, articuladora do selo Unicef, eu comecei, né, a tratar de algumas pautas mais específicas, como a pauta da infância e adolescência. E isso me levou, né, a fazer essa caminhada também, né, pela infância e adolescência, por uma proteção maior que a gente precisa, pela pauta da educação desses meninos e meninas, porque a gente sabe que a chave da mudança da vida das pessoas, ela vai acontecer a partir de oportunidades, mas essas oportunidades precisam chegar cedo, precisam chegar em uma etapa da vida em que seja capaz realmente de transformar vidas. E essa etapa é a infância. Então, eu passei a militar de fato aqui, foi o que me levou para a campanha, para lutar por essa criançada, e a gente conseguiu, né, percorrer, não o Ceará todo, mas nós tivemos a grata surpresa de uma votação em quase todos os municípios, de 184 municípios, né? Eu fui votada em 172 municípios. Eu escutava de muitas pessoas assim, a comissão, ela praticamente era muito parada, não tinha movimento aqui na casa, não tinha reunião, não tinha audiência pública, estava muito
parada mesmo. É como se essa pauta não fosse uma pauta importante para a Casa Legislativa. E a partir, né, de um trabalho conjunto, porque a gente não faz nada sozinho, né, a gente conseguiu trazer para a Casa Legislativa o olhar para a importância, por exemplo, de nós termos um acompanhamento das estatísticas com relação aos casos de violência, aos casos de abuso, de a gente estruturar melhor a rede de proteção da infância e adolescência. E isso passa pelos conselheiros tutelares, por capacitação, por implementar políticas que também viabilizem tanto a capacitação como meios de trabalho e, de uma forma conjunta, o sistema de garantias de direito, né? Ou seja, a Polícia Civil, ela tem capacidade técnica, ela tem condição de número de profissionais, de estabelecer, conforme a lei manda, a escuta especializada. Hoje, o Ceará tem o Observatório da Criança e do Adolescente, onde os dados são mapeados para que, através desses dados, se possa produzir política pública, equipamentos e se possa viabilizar orçamento. Porque se a gente não tem dados que realmente façam valer e demonstrem a necessidade, é como se não carecesse, né, de uma política pública para aquela área. E isso não é verdade. Então, um período que eu acredito, uma pauta que para mim é muito cara e que a gente movimentou e que trouxe resultados, né? Hoje o Ceará tem a Casa da Criança e do Adolescente. Eu fiz o projeto de indicação, né, ao governo do estado e de um centro integrado da criança e do adolescente. Hoje o Ceará tem a Casa da Criança e do Adolescente, reunindo todos os equipamentos do sistema de garantias de direito, né? Hoje nós temos uma assembleia que se abre muito mais para os conselheiros tutelares. A gente iniciou um processo também de cooperação com o IFCE, né, junto com o Ministério Público Estadual, para viabilizar capacitação para os conselheiros tutelares do Estado, mas também trouxemos ideias com relação a leis, né, de melhoria, de trazer um espaço de escuta, por exemplo, e participação para jovens, adolescentes, né, na Casa Legislativa, para eles terem o direito de participação. Isso não foi implementado ainda, mas a gente ainda acredita que possa ser e deseja que seja, porque eu acredito que quando a gente abre espaço para um jovem participar, para ser ouvido, a gente está estimulando uma cultura que, infelizmente, nós ainda não temos, que é a da participação de fato, desde muito cedo. Então, a gente precisa formar, né, futuros cidadãos, e a gente tem esse trabalho através da educação, mas eles também precisam participar da vida política, debater os problemas. Esses índices de pobreza, de desigualdade social, infelizmente, eles empurram, né, esses meninos e meninas a, desde muito cedo, serem explorados sexualmente ou no trabalho infantil também. Quando se tem uma região turística, infelizmente, isso tende a ser crescido, ter os números crescidos. E aqui não é diferente. Eu lembro que nós tivemos uma reunião, uma audiência pública com a Polícia Rodoviária Federal. E eles têm um programa que faz o mapeamento dos pontos críticos. E o Estado do Ceará, naquele ano, salvo engano, 2019, ele estava pontuando como o segundo em casos de pontos críticos das regiões, né, do Brasil. E isso foi um número que chamou a atenção da gente, que preocupou demais. Então, que estratégias, né, que medidas o governo, através da Polícia Rodoviária Estadual, através da própria Polícia Militar e Civil, podem ter em cooperação para reduzir esses números. Mas a gente também precisa de outra forma, de leis mais duras, né? A gente precisa dar condições à polícia de investigar e de punir, porque, infelizmente, no nosso país, um grande combustível para a criminalidade é a impunidade.
né? Então, enquanto nós ainda tivermos leis que demoram muito a serem de fato concretas e a entrar em vigor, e as pessoas não sintam que essas leis valem e que elas funcionam, infelizmente é como se as pessoas fizessem as coisas e achassem que não vai dar em nada. Eu te pergunto, como é que está a implementação de horário integral para crianças? Aqui no Ceará nós temos, sim, a satisfação de, ao longo dos últimos anos, ter tido políticas públicas que foram implementadas e trouxeram resultado de fato. Nós temos das 100 melhores escolas do país, de ensino médio, por exemplo, nós temos de ensino fundamental 2 e médio, nós temos aí 82, salvo engano, foi o último resultado das escolas de ensino médio, das melhores do país. Então, assim, é uma política que iniciou e que tem crescido. Enquanto deputada, eu tive também o prazer de votar uma lei de um programa estadual de educação que trazia um cronograma para que nos próximos 4 anos nós tivéssemos implementado escola integral para todas as crianças, para todos os adolescentes, né? Então, da rede de ensino médio. Mas a gente sabe que o desafio é lá na ponta, é desde a base, porque se essas crianças elas não tiverem o acesso à educação com qualidade, quando novas, elas não conseguem chegar ao ensino médio, né? Tanto que no 5º ano, pelo menos os nossos dados aqui do Ceará, é que no 5º ano e no 9º ano são os piores anos em questões de evasão escolar. Então, é quando está chegando um conteúdo maior e aí essa meninada, muitas vezes, não tem base suficiente para continuar e muitos desistem. Então, é um grande desafio, mas a gente tem uma política muito bem desenhada. A gente acredita que quando houver a universalização, ou seja, quando todas as crianças tiverem a oportunidade de ir para a creche, de fazer a educação infantil bem acompanhadas, aí a gente vai ter uma redução desses números de evasão e aí a gente vai ter resultados que realmente tragam para a gente alegria, né? Mais alegria ainda. Mas o Ceará, sim, tem sido referência em avanços na educação, em qualificar, em realmente investir na pauta da educação, e a gente acredita que essa pauta tem que ser prioritária em todos os âmbitos, no Congresso Nacional, né, a Câmara, Senado, eles têm que tratar essa pauta como pauta prioritária para que realmente a gente vença a desigualdade, vença os índices de violência e tenha aí resultados melhores para a nossa sociedade.